Olá, meus irmãos e amigos, um dia abençoado para todos nós, para você, para a sua família, para você que está acompanhando o culto através das redes sociais. É um dia muito especial. Esse culto é de gratidão pelo Dia das Mães. Sabemos que, por causa da pandemia, mais de 420 mil famílias, podemos assim imaginar, têm sofrido pela perda dos seus entes queridos, dentre eles aquela que teve o privilégio de gerar filhos, de vê-los crescer, de vê-los prosperar, mas que por causa da Covid tiveram suas vidas ceifadas. Nossos sentimentos, nós nos entristecemos e nos solidarizamos com as famílias enlutadas. Mas, em contrapartida, há tantos outros lares, milhões de lares, onde há o privilégio ainda, onde há a bênção e a alegria de poder ver, se aproximar com o devido distanciamento, mandar uma mensagem, mandar uma live, mandar um encontro virtual com as queridas mães. Nós louvamos a Deus porque as igrejas estão reunidas proclamando a palavra de Deus e também celebrando ou demonstrando gratidão ao Senhor pelo Dia das Mães. E hoje, para você que está nos acompanhando através desse recurso tecnológico, queremos orar com você e comunicar a você e aos seus a palavra do Senhor. Como disse antes, é um dia marcante, um dia especial. E hoje não poderia ser diferente da nossa gratidão. Nós aqui da PIB da Barra, em Duque de Caxias, domingo passado, dia 2, estamos aqui reunidos, felizes, alegres, pelos 2 anos de organização da nossa congregação. E ato contínuo, no domingo seguinte, hoje, nós outra vez nos reunimos para dizer obrigado, Senhor, por essa mulher maravilhosa, por essa mulher abençoada, por essa mulher que recebeu de presente como um dom a maternidade e ainda de ver os seus filhos crescerem. Vamos então orar e nessa oração vamos pedir a Deus para que Ele esteja abençoando cada família, cada lar que nesse momento, nesse dia, se reuniu ou ainda vai se reunir em louvor, em gratidão a Deus pelo Dia das Mães. Oremos ao nosso Deus. Deus de amor, de graça e bondade, nós te louvamos por esse dia, te damos graças pelo teu cuidado e tua bondade. Oramos, ó Deus, para que ao longo deste culto, nesse breve culto virtual, através das redes sociais transmitido a muitos lares, a muitos lugares, oramos, ó Deus, para que a tua palavra, sem impedimento algum, chegue a cada coração. E oramos também, te suplicando, para que as famílias reunidas expressem louvor e adoração ao teu santo nome. Que tu fales ao coração de todos nós, em conformidade aos teus propósitos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter a participação musical, como é uma praxe nesse breve culto, mas antes queremos informar você que é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias. Você pode entregar o seu dízimo, contribuir com a sua oferta através da rede bancária, da informação bancária que eu vou lhe passar. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarquebarros@gmail.com. Use realmente desse recurso para fazer a sua entrega, já que você que está no grupo de risco ou por outros motivos não pode se deslocar, não pode estar no culto presencial, contribua então, você que é membro da PIB da Barra, entregando o dízimo e a oferta. Mas você que não é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias, mas quer somar conosco, não fique constrangido, não se sinta obrigado, mas tenha o privilégio de somar conosco nessa oportunidade. Vamos então ter uma participação musical e logo em seguida a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até daqui a alguns minutos.
Deus me deu você de presente. Eu não conseguia ver, mas já podia ouvir claramente. Foi então que senti sua mão me afagar, sua voz me acalmar pra dormir. Seu amor me abraçou, seu calor me aqueceu. Já então percebi que você era tudo pra mim. Você é amor, você é calor, você é a brisa da manhã. Você é a luz, a mão de Jesus, guiando meus passos com amor. Você me traz carinho e paz, você me ensina a caminhar. Só posso dizer, eu amo você e vou sempre amar. Sei que um dia vou partir e pelo mundo irei como gente, e vou crescer e aprender como viver e ser diferente. Mas eu vou me lembrar das lições que aprendi e das coisas que eu vi com você. Vou sozinho andar, mas seus sonhos terei. Na saudade do adeus, as lembranças do amor levarei. Você é amor, você é calor, você é a brisa da manhã. Você é a luz, a mão de Jesus, guiando meus passos com amor. Você me traz carinho e paz, você me ensina a caminhar. Só posso dizer, eu amo você e vou sempre amar. Só posso dizer, eu amo você e vou sempre amar. Ia, Muito bem, creio que Deus preparou o seu coração para a mensagem nesta hora, mensagem na Palavra de Deus. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia ou ligar seu smartphone no texto de Isaías, capítulo 66, versículo 13. É apenas um versículo, o último capítulo do livro de Isaías, esse livro que é conhecido como um livro messiânico, é um dos profetas maiores, mas tem um grande volume de profecias a respeito de Jesus. O capítulo 66, versículo 13 diz assim: Palavras do Senhor. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vou ler outra vez porque é um versículo pequeno. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. O tema da nossa breve reflexão é amor incomparável. Falando hoje sobre esse dia especial, Dia das Mães, amor incomparável. Eu ouvi recentemente um pregador dizer algo muito interessante. Só há duas pessoas que amam você de modo extraordinário. Dois tipos de amor
disse lá o pregador. O amor de Jesus e o amor de mãe. O amor de Deus e o amor de mãe. É interessante eu fazer essa analogia, esta comparação. Mas ainda que haja essa comparação, não podemos supor que o amor de mãe esteja no mesmo nível, com a mesma profundidade e com a mesma intensidade do amor de Deus. A prova disso essa prova está no livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque diz assim, palavra de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 8 de Romanos 5 corrobora para João 3,16, porque o apóstolo Paulo disse, mas Deus dá prova do seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda nós éramos pecadores. Isso quer dizer que o amor humano tem um limite. O amor de Deus não tem limite. As pessoas amam, mas tem um limite esse amor. O amor de Deus ultrapassa os limites impostos pelas pessoas e é incompreensível ao entendimento humano. Mas o capítulo 66 de Isaías, versículo 13, fala algo muito interessante, porque diz assim, assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. O amor de Deus é um amor que não tem comparação. O amor de Deus excede qualquer entendimento, como diz lá o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Efésios, quando diz que para que vocês possam compreender ou para que vocês possam entender o amor de Deus que excede a todo entendimento. Então, esse amor é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que não dá para ser descrito. É tão profundo, inclusive o apóstolo Paulo, na mesma carta de Efésios, capítulo 13, ele fala das 4 direções do amor, as 4 dimensões, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento desse amor. O amor de Deus. Ele é realmente incomparável e ele é muito grandioso, porém, para que possamos entender alguns aspectos deste amor, então Deus faz uso da criação que Ele mesmo fez para nos fazer entender esse amor. Ele diz assim, assim como a mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Ou seja, Deus colocou o exemplo da mulher que é mãe, da mulher que gerou o filho, que o carregou no ventre por 9 meses, que agora o viu nascer e que começa a amamentá-lo, segurando carinhosamente nesse contato visual do bebê no colo e a mãe amamentando, ou no momento do choro, no momento do sofrimento, no momento da tensão, no momento do perigo, a mãe abraça o filho e o acolhe em seus braços e o consola na sua dor, no seu sofrimento. E para a mãe, filho não tem idade. Para a mãe, filho é filho, independentemente da idade, das circunstâncias, das situações. Então, esse amor é um amor incomparável. O amor de Deus é um amor incomparável. E Deus, então, colocou a figura da mulher, da mãe, para falar a respeito desse amor. Uma coisa interessante é que, antes de falar das atitudes desse amor, é preciso que entendamos que esse amor é um amor que tem um nome, que tem uma forma de ser colocado. Na palavra do Novo e do Velho Testamento, mas principalmente do Novo Testamento, há 3 palavras para amor. A primeira, numa ordem de valor, digamos assim, a primeira é a palavra storge. Storge é amor entre pai e filho, entre mãe e filha, dos pais para com os filhos. É o amor que rege a vivência e a convivência familiar.
A segunda palavra é filéu. Filéu é amor entre as pessoas, entre os homens. Daí a palavra filantropia, que quer dizer filhos antropós, ou seja, amigo do homem, aquele que é sensível, que tem empatia, que se desloca, que se movimenta em favor do próximo, que rege a vida em sociedade, é o filéu. E a última palavra que está no Novo Testamento é ágape. A palavra ágape é amor. E esse amor se distingue dos dois primeiros porque vai além daquilo que é, digamos, compreensível aos olhos humanos. É esse o amor que aqui está, digamos, nas entrelinhas do texto de Isaías 66, versículo 13, e que toda a Bíblia ratifica, confirma. Que amor incomparável é esse amor? Então, vou repetir o versículo 13. Assim como uma mãe consola seu filho, eu também os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Meus queridos, meus irmãos e amigos, e em particular as mães, a você que é mãe, que amor é esse? Que amor é incomparável? É esse amor que não tem uma causa, uma razão para amar. Isso mesmo, é um amor que não tem uma causa específica. É um amor que não tem realmente uma razão específica no sentido do outro. O filho, a filha não precisa fazer nada para ser amada, para ser amado. Os filhos não precisam fazer nada para serem amados pela mãe. É isso que a Bíblia está dizendo, em outras palavras. A mãe ama, a mãe tem amor profundo pelos filhos. A mãe pode ter 20 filhos, como já soube recentemente de uma mãe que teve 25 filhos. Realmente uma creche maravilhosa. Essa mãe que gerou 25 filhos, você pode pesquisar nos sites de busca e você vai encontrar a foto dessa mulher com seus 25 filhos vivos. Aí eu pergunto a você, ou se perguntassem a ela, quem dos 25 filhos você ama menos? Ela vai dizer, nenhum. Quem dos filhos você ama mais? Ela vai dizer, nenhum. Eu amo todos de modo igual, porque todos são meus filhos. Deus ama você, meu querido. Deus ama você, minha querida. Deus usou exatamente a figura materna para falar deste amor. A mulher que é mãe ama os seus filhos. Não importa, como eu disse antes, a idade em que se encontram os seus filhos. Não importa a profissão que os filhos escolheram exercer. Não importa a família que esse filho, essa filha constituiu nos seus relacionamentos, na sua escolha conjugal. A mãe ama o filho. A mãe ama, sabe por quê? Porque é filho, porque é filha. Pelo simples fato de ser filho, de ser filha, a mãe os ama. Assim é o amor de Deus. Deus ama você. Ainda, apesar de todas as dificuldades, Deus ama você. Deus ama você. Não é pela cor dos seus olhos, não é pela cor da sua pele, não é pela cor dos seus cabelos, não é por algo que tenha ou deixe de faltar. Infelizmente, a gente vê casos de problemas congênitos, crianças que tiveram alguma deformidade, que nasceram com sinais físicos, crianças que hoje estão numa condição de cadeirantes porque tem alguma outra necessidade especial. Apesar de todas as dificuldades, sejam elas físicas, emocionais, cognitivas, sejam quais forem as limitações que o filho, a filha possa ter, a mãe ama. A mãe ama. Isso que é maravilhoso. Como é possível? Amor é isso. Amor de mãe é isso. Às vezes o marido não entende.
deixa para lá, não esquenta com ele, não esquenta com ela. Não, mãe é mãe. A mãe não dorme enquanto o filho não chega da balada. A mãe não dorme enquanto a filha não entra e tranca a porta. A mãe que é mãe não desiste porque ama. Então, meu querido, Deus usa a figura da mãe para dizer para você: eu amo você. Você quer entender um pouco do meu amor para com você? Olhe para sua mãe. Talvez você diga, mas a minha mãe não ama como eu gostaria. Pode ser que não seja da forma como você gostaria, mas Deus ama você, assim como você não entende o amor de sua mãe. Mas outra coisa interessante que a gente pode aqui observar é que esse amor é incomparável, porque ama apesar dos pecados. Isso mesmo, Deus ama apesar dos pecados daqueles que ele criou. Quantos filhos já têm reverberado, têm repetidas vezes falado da sua contrariedade, da sua revolta, da sua ira, porque a mãe não deu, não fez o que gostaria. Nas redes sociais, infelizmente, as redes, digamos assim, traz muitas boas e más notícias, boas e más informações. E já vi, infelizmente, filhas agredindo suas mães. Isso mesmo, não só verbal, mas gravemente ferindo fisicamente, agredindo fisicamente as suas mães. É muito triste, é muito lamentável, mas ainda, apesar das palavras ofensivas, das palavras agressivas, das atitudes que provocam feridas e machucados, a mãe continua amando. O amor de mãe para com seus filhos permanece apesar dos erros dos filhos. É interessante, Deus ama você, apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, apesar de suas falhas, apesar de você ter se equivocado em suas escolhas e decisões e ter sofrido por causa disso, Deus ama você. Algumas pessoas imaginam que mais ou menos assim, poxa, mas eu falhei. E quem não falha? Quem não erra? Quem não comete pecados com respeito a Deus? Claro, não há ninguém perfeito. Logo, não é por causa da nossa perfeição, mas é por causa do amor que Deus nos procura. É interessante que o rei Davi, que também foi profeta, rei sacerdote, em um dos salmos ele fala: se tu estivesses procurando perfeição em mim, tu não iria encontrar. Se tu buscasses perfeição em mim, não iria achar. E em outro salmo que eu me recordo, o Salmo 14, Davi disse: todas as pessoas, não há um que busca a Deus, todos se desviaram, todos erraram os seus caminhos, todos falharam. De fato é verdade. Lamentavelmente é verdade. Mas apesar disso, Deus nos ama. Deus ama você. Quantas vezes o filho, a filha falha, erra? Filhos e filhas que estão fazendo escolhas erradas, se envolvendo com pessoas erradas, cometendo delitos até, se envolvendo com pessoas que não apresentam uma fé e um temor ao Senhor. Quantos filhos e filhas têm desobedecido a seus pais? Quantas filhas e filhos têm dito não para a mãe, para sua mãe, mas apesar disso, a mãe ama. Deus é assim. Jesus disse lá em João 3,16, que eu vou repetir: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse tal maneira significa dizer que é indescritível o tamanho, a intensidade desse amor. Esse tal, de tal maneira, como diz lá o texto de Efésios capítulo 3, é incompreensível. Como pode amar assim? Às vezes, algumas mães queixosas publicam nas redes sociais
as ações equivocadas dos seus filhos. Algumas mães, talvez no salão de beleza, talvez no supermercado enquanto está na fila ou no banco, de modo queixoso, essa mãe fala das coisas erradas que seus filhos fizeram. E aí os conselheiros de plantão dizem, mais ou menos assim, se fosse eu, se fosse a minha filha, se fosse meu filho, eu faria isso, e você que vai fazer? E a mãe diz assim, eu vou continuar amando, porque meu filho, porque minha filha. É isso que Deus faz. Ele ama você, apesar de todas as falhas que você cometeu, Ele ama você. Outra coisa interessante que a Bíblia coloca aqui, esse amor incomparável, esse amor de Deus é incomparável, porque é um amor que acolhe aqueles que precisam realmente do seu socorro. Diz o texto aqui no verso 13 de Isaías 66, assim como a mãe consola seu filho. Sabe o que é consolar? Consolar significa dizer o seguinte, eu sei da tua dor, eu entendo o teu sofrimento, eu sei o que você está padecendo, eu sei o que você está realmente vivenciando de sofrimento. Eu quero te oferecer o meu colo. Eu coloco aqui, eu me disponho a receber você. Que coisa linda! Essa imagem que você está vendo na tela, dessa mãe que abraça o seu filho, que sorri, e o filho, refestelado nos braços da mãe, sorri. Isso significa dizer o quê? Aceitação, convivência, comunhão, essa intimidade na vida de um para com o outro. Deus disse, assim como a mãe consola. Quantos filhos estão hoje chorando por causa das consequências de suas más escolhas? Quantos filhos e filhas estão feridos porque se envolveram em coisas erradas e agora não sabem como lidar? Quantos filhos saíram batendo a porta, gritando, dedo em riste para a mãe, dizendo, nunca mais volta aqui, nunca mais vou te procurar, nunca mais dependerei de ti. E lá na frente erra, fracassa, tem a porta fechada, tem um não daquela pessoa para a qual foi se entregando e agora volta para casa. Ou bate a porta, manda um zap, manda uma mensagem na expectativa de será que minha mãe vai me aceitar? Será que ela vai me perdoar? A Bíblia diz nas palavras do próprio Deus escritas pelo profeta Isaías, assim como a mãe consola o seu filho, eu também os consolarei. Deus quer consolar seu coração, meu querido, minha querida, assim como a mãe faz com seu filho. A mãe diz, não vá por esse caminho, e o filho desobediente vai por aquele caminho e se machuca. A mãe corre, traz nos seus braços e aí vai tratar das feridas. Quantas vezes a mãe fala para a filha, filha, não se envolva com esse rapaz, ele não é um rapaz direito, ele não tem temor a Deus, ele não faz aquilo que a Bíblia propõe, a filha ultrapassa os limites, vai, se machuca e a mãe de braços abertos recebe a filha de volta dizendo, eu vou te consolar. Chore, mas chore nos meus braços. Eu coloco aqui o meu ombro para você chorar. Deus faz isso. Deus consola o ferido, o machucado. O próprio Jesus diz lá, na terceira bem-aventurança, bem-aventurados, ou a segunda, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pode ser que você esteja agora chorando, você que é filha, você que é filho, chorando porque se envolveu em caminhos tortuosos, equivocados, porque falhou, porque errou naquilo que Deus propunha para você. Mas Deus está dizendo, vem, pode vir, eu quero consolar você, eu quero cuidar de você, eu quero fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Consolar é sentir a dor do outro. A figura de muitas mulheres na Bíblia que realmente procuraram abençoar os seus filhos, mesmo em meio aos caminhos equivocados. Sansão, por exemplo, se você lê o capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16, você vai ali encontrar a história de Sansão. Sansão
Foi um jovem que fora separado por Deus desde o ventre. O Espírito Santo estava atuando nele desde o momento em que ele nasceu. Ele tinha seus cabelos longos, jamais deveriam ser cortados, divididos em 7 tranças. Essas tranças eram enroladas. A força de Sansão não estava no cabelo em si, porque senão qualquer cabeludo poderia então se sentir forte, mas estava no ato de obediência de Sansão para com a palavra do Senhor. Quando Sansão nasceu, antes de nascer, a Bíblia diz que Manoá, o pai de Sansão, recebeu do anjo as instruções que antes haviam sido dadas à mãe de Sansão. O nome da mãe de Sansão não aparece, não é citado, mas tanto a mãe quanto o pai recebem as instruções de como deveriam criar o seu filho Sansão. Sansão cresceu, recebeu as instruções, sabia o que podia fazer ou não, o que era certo, o que era errado, o que era um ato de obediência ou não. Mas o que aconteceu? Sansão andou pelos caminhos do seu coração, fez o que o que os seus pais não esperavam, sofreu as consequências, mas quantas vezes a mãe de Sansão pôde realmente dizer para ele, imaginamos, vem cá, meu filho, eu te amo. Você fez a escolha errada, você está sofrendo as consequências, mas eu amo você. A Bíblia diz, que eu já preguei uma vez sobre isso, que quando Ana entregou o seu filho para servir ao Senhor na casa de Deus em Siló, a Bíblia diz que todos os anos Ana ia à casa de Deus em Siló, levando uma túnica que ela mesma fazia para Samuel. Ou seja, ela foi acompanhando o crescimento físico de Samuel, porque o manequim dele era modificado a cada ano que realmente se esticava mais, que crescia. Ela acompanhava. Mãe que é mãe assim, é consolar, é estar presente, é estender a mão, é abrir os braços, não apenas a porta da casa, dizer, filho, filha, eu te amo, você se machucou, você errou, você falhou, mas eu quero realmente te consolar. Quantos filhos hoje, quantos homens e mulheres se afastaram de Deus por caminhos equivocados, hoje estão sofrendo, mas Deus diz, venha para cá. Jesus disse lá em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus quer consolar você como uma mãe faz com seu filho. Mas a última coisa que eu quero aqui mencionar, esse amor incomparável. Esse amor que ultrapassa qualquer compreensão humana, mas que Deus coloca a figura da mãe e o seu ato para com seu filho. Eu vou ler novamente o versículo 13 de Isaías 66. Assim como a mãe consola seu filho, eu também os consolarei. E aí completa dizendo, em Jerusalém vocês serão consolados. E aqui me chamou a atenção, por que Deus especificou um lugar para que ali os filhos de Jerusalém ou de Israel fossem consolados. Aqui eu os consolarei. É como se Deus dissesse, de um modo profético, Israel tinha sido disperso. Para você entender o contexto do texto. Aqui é uma profecia. Isaías não viu o cativeiro babilônico, mas ele profetizou que haveria o cativeiro babilônico, que os hebreus iriam sofrer, seriam desterrados, seriam tirados do seu lugar, seriam levados para o cativeiro, iriam sofrer as consequências dos seus erros, pecados, de atos de desobediência, mas que Deus, por amor incompreensível às pessoas, ele disse, eu vou trazê-los de volta. Eu vou consolá-los na sua dor, no seu sofrimento, mas eu vou trazê-los de volta e nesta cidade eu os consolarei. Vocês estão dispersos, vocês estão afastados, vocês estão distantes, mas eu os trarei para este lugar e neste lugar eu os consolarei. Claro que Isaías viveu 850 anos antes de Cristo. Quando Cristo nasceu em Belém, como profetizou o profeta Isaías e outros profetas do Velho Testamento. Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi.
cresceu na parte norte, em Belém, parte sul do país, cresceu na parte norte, em Cafarnaum, conviveu com aqueles moradores daquela região pobre, difícil, com dificuldades. A economia girava em torno, principalmente da pescaria, como foi o caso de Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Ele cresceu ali, se tornou carpinteiro e com 30 anos, às margens do Rio Jordão, para lá foi, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante 3 anos, que foi o tempo do seu ministério terreno, Jesus pregou a palavra, fez milagres, disse de forma contundente que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao final do seu ministério terreno, foi julgado, condenado, foi morto. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 13 que Jesus foi julgado em Jerusalém e fora da cidade, mas dentro do território de Jerusalém, ele foi crucificado. E ele falou em João capítulo 12, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E aí diz lá João, e ele disse isso falando a respeito da forma como eu iria morrer. Eu vou atrair todos a mim. Jesus morreu na cruz. Ao 3º dia ressuscitou. E a partir do que ele fez, a morte dele na cruz, levando sobre si os seus, os meus, os nossos pecados, iremos ter o perdão dos nossos pecados e aí a restauração. Porque o versículo 13 de Isaías 66, na parte B, está dizendo isso: em Jerusalém vocês serão consolados. Isso quer dizer que a consolação não é só sentir a dor do outro, oferecer um ombro amigo, mas agir em favor, não de amenizar, mas de trazer a resposta, a cura para a ferida, o alívio para a dor, o perdão para os pecados e a restauração para aquele que está se vendo de fato destruído. Eu vou restaurar vocês. Uma mãe faz isso. Uma mãe, se pudesse, tiraria o seu coração para colocar para o coração do filho. A mãe daria a sua vida para salvar a vida do seu filho. Uma mãe que ama o seu filho não doa apenas o sangue numa transfusão necessária, doa a própria vida. Deus disse: o meu filho Jesus vai morrer na cruz e quem nele crê será perdoado, será consolado, será restaurado. É um amor incomparável. Deus quer fazer isso com você nesse dia. No Dia das Mães, volte o seu coração para o Senhor. Diga: Senhor Deus, eu estou ferido, eu estou machucado, eu errei, eu falhei, estou sofrendo as consequências dos meus erros, do meu ato de desobediência ao Senhor e à sua palavra. Mas agora, Senhor, perdoa os meus pecados, traga alívio para a minha dor e salvação para a minha vida. Eu quero orar com você nesta hora, mas eu quero convidar você a fazer esta oração sincera. Esse amor de Deus incomparável foi manifesto em Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e diga assim sinceramente para o Senhor: Senhor Deus, nesta hora, em nome de Jesus, eu admito meus erros, eu admito meus pecados, eu admito as minhas falhas. Sei que errei e desobedeci, mas agora, em nome de Jesus, eu quero pedir o perdão dos meus pecados. Eu convido o Senhor para consolar meu coração entristecido, ferido e machucado. Eu preciso do teu perdão e restaura a minha vida para que eu tenha plena comunhão contigo através de Jesus, que hoje eu confesso como meu Senhor e o recebo como meu Salvador. Em nome de Jesus que eu oro, hoje para todo sempre. Amém e amém. Meu querido e minha querida, se você fez esta oração de modo sincero, creia que neste momento o Senhor está agindo na sua vida para consolar, para cuidar, tratar de suas feridas, perdoar os seus pecados e trazer você à vida eterna e à plena comunhão com Deus através de Jesus. É isso que eu já tenho a certeza que está acontecendo para a glória de Jesus. Que Deus abençoe a você e a você que é mãe. Feliz Dia das Mães. E você que é filho, que é filha, mande essa mensagem, mande um zap, diga para ela que você está orando por ela, desejando a bênção de Deus como gratidão por tudo que ela tem feito por você. Deus abençoe a todos, uma feliz semana em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê,
hoje e para todo sempre. Amém e amém.